Noite a todos. Estamos aí com 30 pessoas e aumentando, né? Parabéns a todos aí que puderam comparecer. Meu nome é Fábio Cazu, o pessoal me chama de Cazu, e hoje nós vamos ter a palestra de acessibilidade no design, né? Quem vai compartilhar um pouco as experiências aí é o Bruno Lopes, que é Senior Visual Designer da empresa Globant, e o Pedro Farina, que é desenvolvedor de iOS também na Globant. E para a gente fazer um jogral aqui, eu e o professor Leandro, eu vou ler o mini currículo aí do Bruno e o Leandro vai ler do Pedro. Então, o Bruno, ele é designer gráfico, né? Especialista em web, projetos web de grande porte, coordenando e atuando em equipes de desenvolvedores e designers. Ele atua como visual designer senior da Globant e auxilia os clientes a realizarem sua transformação digital, seja com interfaces, design systems ou novas práticas de desenvolvimento de produto. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Muito bem. E aí, para completar o time dessa noite, né, vem o Pedro Farina, que é graduado pelo Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez Ciência da Computação e iniciou carreira em 2015 como desenvolvedor de sistemas. Possui experiência como VB.NET, C Sharp, ASP.NET e Swift. Atua, no momento, como desenvolvedor iOS Developer, né, mentor, Mobile Studio e co-leader na Globant. Vem para completar o time aí da palestra dessa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado aí, professores. Muito bem. Pessoal, a tela e a palavra é de vocês. A gente vai gerenciando, enquanto isso, o pessoal que está participando, dúvidas e colocações pelo chat, a gente vai repassando para vocês. E depois, durante o desenrolar, a gente passa algumas orientações com relação à presença. Muito obrigado, Bruno e Pedro. Fique à vontade. Perfeito, professor. Eu vou dar uma apresentaçãozinha aqui básica também e já falar aí quem é que vai ser a estrela da noite. Na verdade é o Bruno. Eu vim mais aqui para fazer a ponte. A gente veio de convidado justamente por uma parceria que a gente está aí construindo entre a Globant e o Mackenzie. A gente é uma empresa de consultoria, a gente atua aqui tanto Latam, né, quanto mundial também. Tem vários projetos que a gente faz internacionais. E a gente está cada vez mais assim à procura de pessoal aqui no Brasil e também procurando realmente contribuir com o ensino e contribuir com esses projetos aqui dentro do Brasil, poder devolver um pouco do que a gente aprende no dia a dia. Eu vim muito, até porque eu sou ex-aluno, então formado em 2020, graduei há pouco tempo aí, e aí a gente está realmente procurando aqui trazer os conteúdos que realmente interessam vocês, etc. Então, a gente vai até passar um feedback ali no final, quem quiser ou puder preencher. Não é nada extracurricular, não vamos dar presença, mas é legal para a gente saber também o que a gente apresenta como próximo, como algumas outras coisas que a gente poderia fazer aqui em parceria. Eu vou dar espaço agora para o Bruno, para ele começar a apresentação dele. Bruno? Beleza. Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? Tá, né? Beleza, estamos ouvindo. Beleza, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade e design. O professor já me apresentou tão bem, se eu falar que eu vou me tornar repetitivo. Mas só para falar um pouco mais, né? Só para introduzir, a gente entrar mais nesse mundo de acessibilidade. Eu tenho 42 anos de idade e eu sou de Manaus, Amazonas. Estou falando aqui diretamente no coração aqui da Amazônia. Eu sou... Opa, até que a internet está boa aí, né? Tá muito boa. Tá bom. E tá boa justamente porque eu não estou em Manaus, pela pandemia, eu resolvi me isolar mais. Eu estou numa cidade do interior chamada Iranduba, então eu estou bem longe, mas a internet está ótima. Bom,
e eu sou moreno, tenho 1,80 m e uso óculos e tenho cabelo grisalho, estilo samurai, que está preso hoje. Isso é uma descrição que a gente costuma usar, justamente porque a gente está fazendo uma palestra de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa alcançar todos os públicos que têm todas as particularidades de informação. Eu tenho 42 anos, como eu disse, e eu participo também de um grupo dentro da Globant chamado Universal Design Domain, que é um grupo de estudos que a gente tem grupos de estudos dentro da Globant, e esse grupo é um grupo de estudos de pessoas que se reuniram para estudar e se interessam por projetos de acessibilidade. O Pedro, ano passado, me convidou para me fazer essa palestra, e foi até um incentivo para mim, porque eu já trabalhava com um pouco de projetos de acessibilidade no cliente que a gente atende dentro da Globant, e a gente tem, vamos dizer assim, uma vontade de aprender mais, né? Então, e a palestra foi legal porque me fez também, além de pesquisar aquilo que eu já sabia, pesquisar um pouco mais para fazer a palestra, então foi bem legal. E aquilo que eu vou falar hoje é uma pincelada, porque a gente tem pouco tempo também, em relação à usabilidade, aliás, à acessibilidade e as boas práticas que a gente pode utilizar dentro dos nossos projetos. Então, hoje o que a gente vai falar, basicamente, sobre um pouco sobre o que é a W3C, o que é a WCAG, e vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas dentro dos nossos projetos. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. Eu tô lendo o chat aqui também, tá? Obrigado, viu, Leandro? Então, para começar, eu sou um especialista de projetos web. Eu sei que aqui, como no ano passado, a gente também tinha um foco em projetos de aplicativos, né? Mas os projetos de app, assim como os projetos de web, eles têm muitas similaridades. E essas boas práticas que eu resolvi escolher para falar hoje são práticas que elas incluem tantos os ambos projetos. Então, ela vai servir para todas as possibilidades, sejam elas de app, sejam elas de app nativo, sejam elas de app de web apps, ou seja de websites, que é, vamos dizer assim, o meu carro-chefe, né, minha especialidade. Então, falar um pouquinho sobre o W3C. Então, a W3C é uma comunidade internacional que desenvolveu padrões com o objetivo de garantir o crescimento da web. Basicamente, é um grupo de estudos que tem há muito tempo. Se você for procurar no Google, você vai encontrar lá o site da W3C, que parece mais assim um glossário, assim, é tipo um grande Google de regras que várias pessoas montaram grupos de estudos para organizar a casa, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem ali é uma série de regras de boas práticas que são atualizadas, né, conforme de ano a ano, conforme a gente vai evoluindo as tecnologias, para que os projetos sigam padrões que sejam, vamos dizer assim, padrões que sejam legíveis e sejam tangíveis para diversas possibilidades de plataforma, seja ela, por exemplo, na questão do W3C, em relação a browsers, principalmente. Então, a gente se criou essas regras para que os browsers possam utilizar e reproduzir a mesma coisa que a gente faz dentro dos projetos. Então, eu citei aqui alguns principais tópicos que você vai encontrar lá no site da W3C, que são a web semântica. Então, você vai ali, ele vai te dizer quais são as possibilidades de código, quais são as normas e padrões de codificação que você vai ter para você ter as suas páginas. Você vai ter as regras mobile, né? As regras mobile que vão incluir dimensões, que vão incluir tamanhos de fontes, que vão incluir as possibilidades, quais são as regras que você vai ter mínimas para você ter um projeto de web dentro desses padrões. Padrões de gráfico, áudio e vídeo, né? Padrões de formatos,
padrões de que arquivos usar, que tamanhos, etc. As questões da privacidade, as questões de script, e dentro desse universo de um monte de coisa, você vai ter a parte da acessibilidade, que é o que interessa para a gente hoje. Então, dentro da acessibilidade, a gente tem um tópico lá no site da W3C, que é o grupo de trabalho de acessibilidade. E dentro desse grupo de trabalho, a gente tem uma nova norma, que é a WCAG. Então, a WCAG é um documento, é um pilar de várias referências principais para você criar páginas de forma com que você não crie barreiras para pessoas com deficiência. Então, você tem ali várias diretrizes que você vai que se organizou para que você consiga cobrir o máximo de gama de deficiência possível, incluindo deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência de fala, intelectual, de linguagem, aprendizagem e neurológica, incluindo também graus de... Não chega a ser uma deficiência, mas o grau de envelhecimento. Então, algumas regras dentro da WCAG são regras que fazem com que os usuários, a maioria dos usuários, sejam contemplados, assim, vamos dizer assim. Essas regras não são regras que você consiga contemplar todo mundo, porque é muito difícil você consegue, por exemplo, em algumas regras, você consegue resolver problemas, por exemplo, de 2 ou 3 deficiências. Mas é muito difícil você resolver todas as deficiências dentro de um grupo de regras, né? Mas esse é um grupo de diretrizes para fazer com que você chegue o máximo possível do ideal para todos. Então, eu vou falar aqui algumas regras que tem dentro desse calhamaço de coisas que é a WCAG 2.0. Se nós fôssemos falar sobre todas elas, a gente não ia sair daqui hoje, porque tem muita coisa. Mas eu resolvi pincelar algumas coisas que são ideais para a gente que está nesse nível aqui de fazer um projeto. A gente vai começar a fazer um projeto e a gente precisa de um norte. Qual é o norte que a gente vai ter? E aí eu resolvi pegar esse grupo de regras, pegar quais eram as regras ideais para você fazer uma interface e coloquei aqui nessa palestra. Então, a gente vai falar uma de cada vez, tá bom? Ok. Bom, a primeira delas uma boa prática é fornecer um contraste suficiente entre o primeiro e o segundo plano. Isso é uma coisa que parece ser repetitiva e parece básica, mas ela é muito importante para pessoas que têm problemas, por exemplo, com deficiência visual, pessoas que têm daltonismo. Então, às vezes, um contraste bom entre o fundo e o que você está lendo, ou você fazer o contraste contrário, precisa ser um cuidado muito importante para pessoas com deficiência. Então, quando a gente pensa em um projeto visual, a gente precisa se preocupar com este contraste de segundo plano. A gente atende um cliente, eu e o Pedro, que é um cliente nacional, vamos dizer assim, é um cliente grande. Acho que eu não posso falar, acho que não posso falar, né? A gente pode falar? Então, a gente atende um cliente que é o Estadão. Então, a gente está trabalhando numa transformação digital dentro do site do Estadão. O Pedro está trabalhando na parte do web e eu estou trabalhando na parte do site, em um projeto que ainda não está no ar, né? O site que não está no ar. A gente está fazendo um novo projeto. O Pedro não, o Pedro já está fazendo um projeto que já está no ar, se eu não me engano. E assim, esse é um projeto que foi interessante para a gente introduzir essas regras, porque ele é um projeto que ele tem vários tipos de usuários diferentes. Então, você imagina que o estado de São Paulo, por exemplo, é um site que tem visualização no Brasil e no mundo inteiro. Então, você tem uma gama de usuários que você precisa atender, e quanto mais o universo se expande,
mais você precisa se preocupar com essas regras, que são as regras mais básicas. Mas quando você trabalha com projetos, às vezes, que são mais voltados para um público específico, você pode vamos dizer assim, você dá uma liberada um pouco nessas regras. Mas é sempre bom você voltar a elas e a gente sempre se lembrar, porque às vezes a gente está com ali, como se a gente fosse um pintor, né? A gente está com um quadro na mão e a gente quer fazer a melhor pintura possível, mas às vezes a gente se esquece dessas regras para você atender esse tipo de demandas, né? Então, uma delas, por exemplo, aqui é não use cores sozinhas para transmitir informações. Então, um exemplo, por exemplo, de uma boa prática em que você não necessariamente precisa usar uma cor diferente quando você for usar um grupo de cores e você quer usar uma cor de destaque, que essa cor de destaque ela seja o suficiente para transmitir uma informação por inteiro, não só esteticamente, entendeu? Então, quando a gente transmite essa informação pela metade, você causa um pensamento. E esse pensamento causa uma dúvida, e essa dúvida, no final das contas, faz com que a acessibilidade não seja boa para certos tipos de pessoas. Certifique-se de que os elementos interativos são fáceis de se identificar. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, duas interfaces, onde você tem o mesmo objetivo, que é um app de player, mas você tem aqui os elementos interativos que são difíceis de se identificar. Então, por exemplo, quando você tem uma interface que quer atingir, por exemplo, um Spotify da vida, por exemplo, que tem um nicho de pessoas, mas atinge um nicho muito maior do que por exemplo, se a gente tivesse um aplicativo voltado para um estilo de música, por exemplo. E aí você precisa se preocupar, por exemplo, se meu pai, por exemplo, abriu o Spotify. Se meu pai for um usuário, ele abriu o Spotify, ele precisa saber, ele precisa se identificar, ele precisa ter facilidade para dar o play numa música, por exemplo, né? E aí, às vezes, quando a gente está fazendo isso, a gente precisa lembrar desse público e lembrar desse objetivo. Eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo de duas interfaces que estão bem feitas, e o layout é bonito, mas a acessibilidade, a usabilidade dele desse primeiro aqui, ela é problemática. Você não consegue encontrar onde é o play da coisa. Você precisa clicar no álbum, clicar e você fazer um flow. E o outro está mais simples, está mais fácil de você usar por conta do contraste, por conta da diagramação. Forneça sempre opções de navegação clara e consistente. Eu vou recomendar aqui um livro, é um livro antigo, mas ainda é um livro muito bom, de um autor chamado Steve Krug, chamado Não Me Faça Pensar. Esse é o melhor livro de usabilidade que eu conheço, assim. É o livro mais simples e é o livro de cabeceira de que todo designer assim, de interface deveria ter. E eu recomendo, e ele fala muito nos tópicos principais sobre essas três coisas que a gente chama de hierarquia visual, os breadcrumbs e as margens e os paddings. Quando a gente consegue dominar essas três coisas, é muito difícil da gente fazer uma interface que não seja boa. Quando a gente fala em hierarquia visual, eu coloquei aqui esse bom exemplo aqui, é quando você consegue colocar as coisas em nicho. Então, por exemplo, a gente sabe exatamente que aqui tem um header, que aqui tem um subheader, e esse subheader é o que vai determinar essa caixa de informação. Então, as coisas elas vêm em nicho, sabe? Elas vêm como se elas estivessem encaixadas. Isso a gente chama de hierarquia visual. Quando a gente consegue dominar isso, é muito difícil da gente errar uma interface. A segunda coisa é sempre a gente colocar os breadcrumbs, a gente sempre colocar para onde você foi e para onde você vai, aonde você está e de onde você veio, para você não ter que ter o botão de voltar sempre como uma opção, você ter dentro da interface. E você dominar essa questão das margens e dos paddings. Então, dentro da hierarquia visual, depois, quando a gente começa a estudar mais interface, a gente determina, vamos dizer assim, espaçamentos lógicos para as coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui da interface, se vocês estiverem vendo, que essa margem, por exemplo, que está dentro
desta caixa de informação, ela é menor do que a margem de fora. Isso porque a gente determina que as coisas têm um peso e as coisas têm uma hierarquia. Então, até nesse detalhe de margens e paddings, tem a ver com esse nicho de informações que a gente determina dentro de uma interface. E isso tudo tem a ver com, por incrível que pareça, com acessibilidade. Certifique-se de que os elementos do formulário incluem todos os rótulos claramente bem associados. Então, uma coisa que é muito estudada, por incrível que pareça, são formulários. Formulários ainda precisam de muita boa prática. Existem muitos formulários por aí que as pessoas têm dificuldade de acessar, dificuldade de usar. Então, a gente precisa se certificar de que os formulários eles têm todos os elementos de confirmação, os elementos de ok, os elementos de não deu certo, onde eu vou clicar agora, quais são os elementos que estão em destaque, quais são os elementos que são inativos. E, geralmente, uma boa prática para a gente ver formulários é quando a gente utiliza os frameworks. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Forneça feedback facilmente identificável. É importante, dentro da interface, a gente fornecer um feedback. Eu coloquei aqui um exemplo de um feedback, um GIFzinho animado, só para demonstrar que o feedback, essa questão das microtransições, elas podem ser muito bem utilizadas, né, nesse caso. Um bom exemplo, a gente estava até falando sobre isso agora, mas um bom exemplo é o Uber, por exemplo. O Uber é um app que tem um bom feedback de uso, e isso chegou-se graças a muita utilização e muito estudo. Use títulos e espaçamentos para agrupar o conteúdo relacionado. Como eu falei, existem frameworks, que a gente costuma dizer, que são os frameworks de front, que eles têm um bom trabalho e um bom estudo em relação a essa parte, principalmente em relação a títulos e em relação àquela parte dos formulários. Se você pegar, por exemplo, um framework bem popular como o Bootstrap, por exemplo, você vai ver a quantidade de coisas e de elementos que você já tem ali bem utilizado. Eu acho que é um bom lugar para você começar a olhar uma boa prática. Acho que um bom framework muito popular, por exemplo, como o Bootstrap, já é um bom lugar para você identificar essa questão do tamanho de headers, o tamanho de texto ideal, o tamanho de botão ideal, né? Acho que é um bom lugar para começar. Crie designs para diferentes tamanhos de janela de visualização. Bom, isso aqui é uma coisa que parece ser banal, mas é muito importante. Por exemplo, no Estadão, a gente faz isso. Obrigado, Pedro. Você vê aqui, por exemplo, no nosso cliente, a gente tem sempre quatro tipos de layout para você fazer uma página. Então, eu tenho um layout. Quando eu vou fazer uma interface no cliente, eu faço um layout mobile, um layout tablet, um layout para um site pequeno, um site que vou citar aqui, site pequeno, né, mas a gente falou o nome, e um layout para um site full, que é um site maior com um monitor maior. Então, para um caso desse, como atende muitos clientes, a gente faz 4 quebras de layout. Mas o ideal é que a gente tenha, assim, se for um projeto menor, que a gente sempre faça 2 quebras de layout, um para desktop e um para mobile. É importante isso para... Bom, inclua alternativas de imagem e mídia em seu design. Eu coloquei aqui, por exemplo, um layout muito simples aqui de um site, em que você pode, por exemplo, por um acaso aqui, como eu introduzi aqui, eu moro em Iranduba, né? Eu moro no interior do Amazonas. E aqui, por exemplo, às vezes a internet não está funcionando. Hoje ela está maravilhosa, né? Mas em alguns casos, não só aqui, mas no Brasil inteiro, a internet ela não é muito boa. Então, para alguns casos, é importante você considerar, por exemplo, às vezes fazer designs que são mais simples, que envolva só cores, em que envolva
e que envolva imagens que você possa ter muito mais simples e muito menos carregadas para você rodar para algumas situações, mas que não necessariamente isso seja um limite para o seu design. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo de um site que ele é só com cores e tem pouquíssimas imagens, mas ele é muito bem feito. Então, considere essa possibilidade sempre de ter essa carta na manga para um projeto, por mais que seja um projeto com uma interface, né, bem elaborada, que tenha muitos elementos, considera sempre essa possibilidade de você ter outra possibilidade para conexões mais precárias, vamos dizer assim. Forneça os controles para o conteúdo que comece automaticamente. Eu recomendaria não ter um conteúdo automático, na verdade, principalmente em relação a áudio. Antigamente a gente tinha isso muito, né? Alguns sites que eram mais rebuscados, que você já abria um som, já entrava uma animação. Dependendo do caso, isso pode ser uma coisa legal para um cliente muito específico, um caso muito específico, mas eu recomendaria não ter. E se tiver, sempre forneça aonde você vai desligar o áudio e onde você vai dar um pause no vídeo, sabe? Acho isso muito importante. E isso é uma regra que tem dentro da WCAG. Algumas considerações de front-end. Uma coisa que é importantíssima de site, principalmente, é você preencher o que a gente chama de alt e o alt do texto das imagens. Então, todas as imagens ela tem uma codificação chamada alt, que é a leitura da imagem. Então, todo site que você entra, você carrega, todas as imagens que você subir, mesmo que sejam imagens de elementos, elas precisam ter esse alt preenchido. Quando você preenche, você garante que uma pessoa que tem deficiência visual vai entender o que é o seu layout. Então, ela vai saber que ali tem um logo, ela vai saber que ali tem um botão, ela vai saber que ali tem um destaque, ela vai saber que essa foto vai mais ou menos assim. É assim que as pessoas com deficiência visual utilizam o teu site. Então, toda vez que você for fazer um projeto, não esqueça de escrever o que é aquela imagem. E o alt, dentro do código da imagem, é o determinante para fazer com que aquela imagem seja lida, né? Para quem não enxerga. A outra coisa é a semântica e você manter as estruturas de HTML corretas. Então, isso aqui já é uma coisa muito mais específica, não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas é sempre bom você dar uma revisada e você conhecer o básico de HTML para você colocar sempre as características da semântica HTML em dias. Porque as pessoas que vão ler o seu projeto, as pessoas que não têm têm a deficiência, por exemplo, de visual, elas vão ler o seu projeto dessa forma. E quando você coloca um header, sabe, abaixo de um article, por exemplo, ou você coloca um H2 em cima de um H1, você vai baratinar a cabeça de quem está lendo. E aí você não vai conseguir fazer com que você mantenha o seu layout bom para uma pessoa que tem uma deficiência. Como eu falei, a parte das estruturas de heading, as estruturas de HTML sejam entregues de uma forma correta. Isso é uma coisa que eu recomendaria vocês entrarem mesmo na parte de frameworks, principalmente o Bootstrap, que vocês vão ver essa parte bem descrita e bem colocada, né? Coloquei aqui como um exemplo, né? As estruturas de heading clássicas que a gente tem dentro de um site. Aqui tem algumas ferramentas. Se eu abrir aqui, acho que vai sair do full screen, mas eu vou deixar essa apresentação com vocês para vocês depois darem uma olhada. Aqui tem algumas ferramentas de browser para testes de usabilidade. A gente tem aqui algumas ferramentas de cores e filtros para você ver o quão bom o contraste está dentro do teu site. A gente tem aqui algumas ferramentas também para daltônicos, para ver
se existe algum problema de deficiência para daltonismo dentro do site que você criou. E tem aqui também o text help para você ler o seu site, para ver se está corretamente descrito, se dá para você. Temos o livro recomendado pelo Bruno Lopes na biblioteca. O pessoal nem precisa comprar, está aí na biblioteca do Mackenzie. Exatamente. E você tem aqui o Text Help, que é o aplicativo para leitura do teu site, né? Leitura do teu site para quem tem deficiência visual. E esse HandTalk é também uma ferramenta de Libras. Ele transforma o teu site, você instala lá o aplicativozinho no seu site e ele coloca um app de Libras dentro do teu site, se você quiser. Alguns são pagos, outros são free. Tem algumas ferramentinhas aqui. Bom, eu acho que eu consegui fechar tudo no tempo certo, não sei se eu passei. Agradeço a oportunidade, agradeço a conversa. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum alô, fale. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelas... Obrigado pela palestra bem informativa, Bruno. Tem várias coisas aí que eu achei bem interessante. A gente está com um grande número de pessoas aqui, obrigado pela presença de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar ou pode abrir o microfone aí para falar, que talvez seja mais rápido. Alguém ficou com alguma... Fábio, deixa eu só fazer uma observação. Eu não sei se vocês estão escutando aqui, se vocês estão me escutando bem, porque está caindo uma chuva muito forte aqui onde eu moro. Vocês estão me escutando bem? Então, aqui está tudo bem, Cássia. Então tá jóia. Na verdade, o pessoal não consegue abrir microfone, se eles precisam escrever no chat caso tenham alguma dúvida. Eu achei bem interessante, Bruno, você fazer a sua descrição, né? Quando você iniciou a palestra, e outros palestrantes aqui, né, já fizeram isso também. E eu achei isso muito interessante, e eu achei mesmo que isso tivesse a ver com a acessibilidade, né? Então, eu estou aprendendo muito aqui com isso também, né? Da gente ter essa prática sempre, né? E pensar também sempre nessas outras, né, possibilidades aí que a gente tem, né? De pensar sempre, né, em todas as pessoas que estão participando aí, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho Bruno, que é bem... o Marcelo está com uma dúvida aí também, não sei se você consegue ver no chat. Tecnologia PWA. Bom, Marcelo, na verdade, eu sou designer, eu não sou um desenvolvedor, propriamente dito. Então, o fato de você ter a tecnologia vamos dizer assim, de web apps que sejam híbridos ou que precisam de pouca programação como os projetos PWA, né? São indiferentes um pouco para mim, porque eu não programo. Os projetos em que eu trabalho, eles são... a minha responsabilidade de código, vamos dizer assim, vai até o HTML, CSS, no máximo um pouco de JavaScript. Mas eu realmente conheço um pouco sobre essa nova tecnologia PWA. Se o Pedro quiser falar alguma coisa sobre... O pior é que eu também vou ficar te devendo, viu, Marcelo? Talvez fale até e a gente trazer algum outro profissional da área, mas realmente eu sou desenvolvedor iOS, então a minha parte de acessibilidade eu acabo colocando muito no VoiceOver, na parte realmente leitura de tela e etc. do mobile. Então também não estou muito informado sobre o PWA. Legal, pessoal. Só aproveitando o comentário, né? Antes de qualquer coisa, parabenizando vocês pela palestra. Muito bom, Bruno. A gente dá aula de fundamentos web mobile, pessoal, e essa parte
que a gente fala sobre a construção de interface, né, essa ideia sobre preocupações e algumas questões ali que você abordou de uma maneira bastante interessante. Eu até queria comentar aqui, parabenizar você. Nós estamos com um público legal aqui, ó, atingimos aí a marca dos 94 participantes aqui conosco, pessoal de diversos cursos, a turma do EAD que faz conosco também os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, né, o pessoal de ciência de dados, tem um pessoal de jogos também que participa conosco, além dos cursos tradicionais de bacharelado de ciência da computação e sistemas de informação. Então tem um público bastante diverso aqui, pelos comentários no chat, o pessoal já comentando que gostou da apresentação, parabenizou, né? Até um comentário aqui específico do Bruno, o Bruno Gustavo Rocha, falando que a palestra fez ele pensar bastante na importância dos padrões na hora de desenvolvimento de aplicativos e site, né? Porque às vezes a gente imagina que as regras são um pouco formais demais, qual a grande necessidade de atender isso, até que a gente começa a perceber, por exemplo, você trouxe um exemplo em particular ali que eu achei bem interessante, que é a questão das cores, e você escreve lá um e-mail, põe um asterisco, né, e pinta tanto a palavra e-mail quanto a caixinha de vermelho. Quer dizer, nem todo mundo consegue diferenciar o vermelho, mas a presença do asterisco faz uma questão, né? E eu digo mais, às vezes, a gente, por exemplo, trabalhar com web é bom por conta das estatísticas que a gente tem. Então, a gente faz a nossa, vamos dizer assim, nosso projeto, quando a gente lança uma vez lançado, a gente tem alguns meses de uso, a gente vai ter a análise suficiente para a gente entender bem o que está dando certo e o que está dando errado, né? E às vezes, principalmente em relação a essa parte de acessibilidade, muitas pessoas negligenciam porque a acessibilidade ela não vai atingir uma porcentagem muito grande de pessoas. Mas se você considerar, por exemplo, o nosso cliente lá, por exemplo, que tem milhões de acessos, e você considerar que 1% de acesso é milhão de acessos, entendeu? 1% de acesso desse cliente específico é milhão de acessos. Então, se 1% de acesso precisar de um contraste melhor em certas áreas do site, a gente precisa fazer. Então, esse padrão não é um padrão tão desconsiderado assim, sabe? Eu acho que vai até além, inclusive, aí, emendando a nossa fala, Brunão, tipo, é muito também do que a gente trabalha para trazer um produto para todo mundo, tipo assim, ainda mais em 2022, tipo, é uma preocupação muito grande que tem que se ter como desenvolvedor, que tem que se ter como designer, e trazer isso cada vez mais, que é ter um produto que todo mundo consiga acessar, né? Vai além de justamente até os números são bem melhores quando você vê em relação à acessibilidade, então você de fato tem uma vantagem até monetária de preparar essa coisa para outras pessoas, mas tem também a vantagem humanitária de você saber que você está fazendo um aplicativo, um site, alguma coisa que realmente todo mundo consiga ter acesso àquilo ali. Não é só aquele seu público-alvo ou o público específico que vai usar de uma maneira específica, né? Bem legal, gostei bem colocado, viu, Pedro? Eu me recordo até uma ocasião, alguém tratando do tema acessibilidade, não necessariamente dentro do contexto de tecnologia, mas eu acho que também dá para a gente transportar. Ele disse que nós todos, em algum momento, seremos portador de alguma necessidade especial, né? Eu escutei com muita atenção uma fala do Bruno ali no começo, ele dizendo, olha, às vezes a gente tem a questão da idade, que pode não ser vista necessariamente como um problema, mas a gente tem uma degradação das nossas habilidades, das nossas aptidões aí, né? É questão, por exemplo, hoje que se explora, você bem colocou, né, Pedro, essa questão da pandemia, quantas horas nós passamos a estar à frente de tela, o quanto que o modo escuro talvez tenha sido importante nos aplicativos, essa questão do conforto visual. São itens aí que muitas vezes a gente, até como usuário, experimenta, mas não tem a noção clara do tamanho desse impacto na hora de vivenciar. Muito obrigado, pessoal. Vocês trouxeram aí informações bem bacanas. Mais alguém, pessoal, pelo chat ali? Temos colocações, comentários, agradecimentos, enfim. O professor pode ter dúvida também, não?
Bruno, outro dia eu estava vendo, até que eu me interesso muito nessa área de design também, né, eu particularmente, e eu vi esse plugin que transforma em libras que você comentou, né? Aí uma curiosidade minha, tá? Não sei se você conseguir responder isso ou não, mas o plugin que eu vi, ele transformava texto em libras, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tivesse uma deficiência auditiva, eu consigo ler. Então eu não preciso de um plugin que transforma o texto em libras. Eu precisava de um plugin que transformasse o que uma pessoa está falando em libras, ou seja, vídeo, né, ou música em libras. Existe isso? Como é que é? Olha, eu realmente desconheço. Porque o que Sinceramente, você viu é texto em libras, não é isso? O que tem? exatamente. Mas o texto em libras, se uma pessoa é deficiência auditiva, ela consegue ler ou não? Eu estou enganado. Eu vou pegar um gancho, na verdade, ô Fábio, até, claro, pelo amor de Deus, volta pro Bruno se ele falar algo sobre, mas muitos desses plugins, a importância às vezes é até a ordem das palavras, por exemplo. Porque um cego, por mais que, beleza, muitas vezes ele não vai usar de fato o leitura, né? Porque de fato o texto para Libra ele não vai conseguir colocar o dedo na tela, né? Apesar de que hoje em dia tem até alguns dispositivos que eles fazem uma integração com o próprio sistema operacional e eles conseguem colocar de fato tipo um dispositivo que faz isso, mas não vamos entrar nisso agora. Pensando em um plugin desses, muitas vezes até no leitor de tela, a ordem das palavras às vezes muda em Libra, ele realmente não é construído da mesma maneira. As frases, ou até mesmo se você pensar, por exemplo, no Enem, ou em qualquer uma dessas provas de questões, como até para justamente para quem é surdo, só ter ali a prova, teoricamente ele leria a mesma coisa, né? Mas ele de fato precisa de alguém para ajudar a interpretar, porque até mesmo em Libras, seja para Libra escrita ou Libra de sinais, a construção da frase é diferente. Então, pega Entendi. muito em cada caso de cada usuário, né? Eu posso fazer uma observação aqui, que eu fiz uma capacitação no Mackenzie, né, em Libras. Nem sempre o deficiente auditivo, ele é alfabetizado no português, né? Então, ele não entende o português. Então, ele pode não saber ler o português, né? E ele não consegue também fazer leitura labial se ele não foi alfabetizado, se ele só foi alfabetizado em Libras, né? Ele não consegue também fazer leitura labial, né? Então, facilita muito a vida do deficiente auditivo se ele é alfabetizado em Libras e também na língua portuguesa, né? No português. É como se fosse uma outra língua para ele, como para a gente, né? Que temos que aprender o inglês, aprender outra língua, né? Para poder se comunicar. É a mesma coisa para o deficiente auditivo. Então, né? O ideal é que ele seja também alfabetizado, além de Libras, ele também seja alfabetizado na língua, né? Que a comunidade, que a sociedade dele usa, né? Inclusive, gente, peço perdão aí que eu falei sobre Libras e confundi um pouco com Braille na minha fala, mas... Não, imagina. Mas você falou correto também, Pedro, que não é a mesma coisa, né? Libras não é, a tradução não é a mesma coisa, né? As palavrinhas não são as mesmas, né? Às vezes um gesto representa. Por causa do Enem mesmo, tipo, quando eu soube que no Enem de fato tinha intérpretes para pessoas surdas, eu falei, nossa, por quê, né? E fui atrás, é realmente isso, bem Isso. interessante. Então, assim, realmente esse plugin, ele atende, né? Atende algumas necessidades, mas não tudo, né? Realmente, para quem não é alfabetizado no português, ele ajuda, com certeza, porque tem a tradução em Libras, né? Legal. Como que parece? Agora eu fiquei curiosa
como que é essa tradução, Bruno, desse plugin? Como que aparece, como que é visualizado as libras? Deixa eu ver se eu consigo ver. O que eu vi era como se fosse um avatarzinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Daí. Isso é ótimo, né? Ó, você abre, você instala o plugin. E ele, tá vendo ali do lado? E ele Nossa, que interessante, é um avatar. tem um avatarzinho. Muito legal, A gente interessante. recebeu mais uma dúvida, gente. Olá, professores. Para vocês, o mercado de design e sua aplicação multiplataforma para desenvolvedor front-end já atingiu seu auge ou ainda tende a crescer, incluindo oportunidades? Quer responder, Bruno? Eu acho Foi que ao a gente está professor sempre, específico? Desculpa, gente. a gente está sempre em evolução, sabe? Sempre, 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 sempre. O mercado que eu entrei já não é o mercado que o Pedro entrou, que não vai ser o mesmo que vai ser diferente do que você vai entrar. Então, a gente precisa sempre, vamos dizer assim, estar aberto a possibilidades e o que essas possibilidades vão trazer, principalmente em relação a essa parte da parte de multiplataforma, de desenvolvimento front-end. Muito embora a gente chegou, vamos dizer assim, num ponto em que existem grandes fabricantes, assim, você tem Apple, você tem Android, você tem mais alguns, e fica fechado ali, mas em algum momento, por exemplo, a gente já viu nos últimos anos, por exemplo, a Apple muda de linguagem, né? Não, Pedro? Uhum. Muda de Muda linguagem, assim, bastante. ano que vem a gente vai usar tal linguagem, aí se vira, aí todo mundo vai ter que aprender. Então é sempre a gente está sempre nessa constante evolução, né? Não Eu acho chegamos no que auge, não, a gente está sempre mudando. eu acho que na minha visão de front-end, até, porque eu faço front-end mobile, né? E aí, até falando um pouquinho sobre essa parte de multiplataforma, eu acho que cada vez mais a gente está realmente num mundo onde todo produto acaba sendo multiplataforma. E aí, eu não sei se responde exatamente a sua dúvida, mas, tipo, seja computador, mobile, celular, web, então, tipo assim, tem tecnologias que vêm surgindo para ajudar isso, por exemplo, React Native, um monte de coisa que você faz o código uma vez só e ele já traduz para outras plataformas. E, assim, tá longe do auge, para mim. Eu acho que realmente o auge vai ser, tipo assim, o futuro é multiplataforma, é realmente, por exemplo, para o desenvolvedor pequeno, ele conseguir programar ou desenvolver em uma linguagem só, em uma coisa só, e distribuir no máximo de lugares que ele conseguir. Mas no final do dia, o nativo nunca vai morrer também. Então, por exemplo, sempre vai ter a galera que, porque por mais que o multiplataforma pode realmente evoluir e chegar, por exemplo, vamos supor, um 9.5, assim, de 10, o 10, que é o que o pessoal lança nativo da plataforma, por exemplo, da própria Apple, que o Brunão falou. Ano que vem eles decidem lançar uma ferramenta totalmente nova. As linguagens e as outras coisas de multiplataforma vão ter que alcançar isso ainda. Então, sempre o maior player no mercado, né, o cara que tem investimento, pega um investimento gigante, tipo Itaú, que é um aplicativo que ele tem um investimento quase infinito. Ele sempre vai preferir um nativo, porque daí ele consegue chegar no 10, que é um pouquinho mais rápido. Então, eu acho que até o design disso, e cada vez mais, a gente tem essa obrigação até de trazer esse design consistente e de trazer esse design acessível. Tipo assim, hoje em dia, realmente, as pessoas reclamam, até quem não precisa de acessibilidade reclama sobre falta de acessibilidade nos lugares. É claro, na nossa sociedade hoje em dia. Então, eu acho que tudo isso, cada vez mais vai crescer as oportunidades. Professora Cássia, olha só para mostrar aqui o pluginzinho, né? Então, você tem aqui a mãozinha aqui do plugin, tudo que a gente passa em cima, a gente clica, É. ela faz a linguagem ali. Nossa, que legal. Legal, né?
Nossa, muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Não sabia que existia já algo assim. É um plugin acessível que tem um valor, obviamente, né, mas você pode considerar para instalar, né, dentro do seu site quando você finalizar. Nossa, muito bom, já. Legal? Sim. Muito Gente, interessante. eu vou enviar aqui o link do feedback novamente. Se alguém tiver um tempinho e tal para ir preenchendo, não é obrigatório, tá, gente? É opcional. Não dá presença, esse não é o link de presença. Mas se puderem preencher, é muito valioso pra gente. Obrigado, viu, gente? Ajudem aí, pessoal, que né, o feedback de vocês é muito importante aí para a gente, né? Muito Agora, interessante. Mais alguma dúvida? Oi, desculpe. eu ia só complementar a resposta em relação ao colega que perguntou sobre essa questão das oportunidades, e muitas vezes, inclusive, até aqui falando um pouco sobre acessibilidade ele não é um assunto, por exemplo, que envolve necessariamente um lucro, por exemplo, sabe? Ele não é um assunto que envolve muitas vezes ele às vezes para empresas que consideram, por exemplo, só o lucro pelo lucro, você considerar acessibilidade no projeto chega a ser às vezes uma trava. Então, como designer, às vezes a gente também precisa considerar que a gente precisa voltar um pouco no tempo para a gente resolver oportunidades de um cliente, por exemplo. Então, eu conheci, por exemplo, uma vez um case, eu estava lendo semana passada, de uma rede de lojas, por exemplo, quando entrou na pandemia, eles preferiram não optar por fazer um e-commerce. Eles resolveram botar o WhatsApp na mão de todos os vendedores para fazer as vendas, por exemplo, porque eles não tinham nenhum, por exemplo, banco de dados, eles não tinham nada, a loja não era informatizada, por exemplo. Então, para eles não fazia sentido fazer um site se eles não tinham nenhum controle de estoque. Então, por exemplo, às vezes a necessidade e a oportunidade do design ela está em resolver os problemas, não necessariamente com a tecnologia de ponta mais, sabe, utilizável para se fazer, né? O importante é resolver o problema, sabe? Boa observação, Bruno, é verdade. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Bruno, muito obrigada, Pedro, né? A gente vai se encontrar na próxima aí também, né, Pedro? Mas, Com Bruno, muito certeza. obrigada. Suas dicas são muito valiosas, né? E é assim, é uma palestra de conscientização isso aqui também, né? Para os nossos futuros aí desenvolvedores, né? Para eles sempre lembrarem que a acessibilidade é bem importante, né? E a gente não pode esquecer disso, né? É isso. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Uma Eu boa que noite aí, boa fim de semana de WTT. Obrigada. Obrigada, Obrigado, boa Bruno. noite. Obrigado, Boa Pedro. noite para todos. Obrigado, Bruno. Alunos, aguardo vocês na próxima palestra também. A gente tem um intervalinho aí, né, de meia hora, e dá tempo de vocês comerem alguma coisa, né, e ficarem, e conseguirem ficar aí mais atentos, né, recuperar a atenção aí para a próxima palestra, que também é bem interessante. O Pedro vai estar com a gente também na próxima, com outro palestrante. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigado, Fábio, Bruno. Leandro. Obrigado, já. obrigado, professores. Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal que esteve presente conosco. Maravilha. Obrigado.